Então a gente vai começar a aula 7. Hoje eu vou falar de uma característica que só existe no mundo quântico, que é o emaranhamento. E eu penso que mais uma aula, assim, para eu passar para vocês sobre o teleporte quântico e o Superdense Coding. E o ideal seria terminar com uma aula falando sobre o algoritmo de Deutsch. Talvez também eu vou pedir que vocês estudem e vou explicar pessoalmente, eu acho. Mas, então, a aula de hoje a gente vai falar sobre o emaranhamento. Então, deixa eu colocar mais para cá, a camisa tá muito estranho de escrever. Alô, tá me ouvindo? Oi, tudo Ô, bom? Tânia, você me deu bom dia, eu não respondi porque meu fone tava bugado aqui, mas bom dia a todos. Beleza. Tá dando um probleminha na minha mesa aqui, deixa eu só abrir o token aqui para poder funcionar. Deixa eu ver se agora tá funcionando, peraí. Agora tá. Então a gente vai falar do, em inglês, Quantum Entanglement. Em espanhol se fala entrelaçamento. Em português a gente fala de emaranhamento quântico. Então a gente vai falar de. Quando eu estou falando de emaranhamento quântico, eu estou falando de mais de uma partícula. Então tem mais de um qubit. Então, primeiro eu tenho que falar da descrição. Qual que é a descrição de um estado de vários sistemas quânticos? É o que acontece no computador quântico. No computador quântico, eu tenho várias partículas, então eu posso ter estados emaranhados. Então, tenho vários sistemas quânticos aqui. Basta dois para poder ter essa característica. Então, se eu tenho um estado que está psi1, está no qubit 0, e um psi2 está no qubit 1, eles foram preparados dessa forma. Como que eu descrevo um estado conjunto desses dois qubits? Então, estado conjunto da partícula 1 e 2 é dado pelo produto tensorial. Então, esse é o estado conjunto de 1 e 2, ele é psi1, e aqui vai aparecer uma coisa, um produto, que é esse cara aqui. Eu já vou definir quem é ele. Nessa notação, né, nesse exemplo que está aqui, então vai ser o 0 tensor 1.
a gente lê dessa forma. Lê esse 0, tensor 1. Beleza? Como é que eu escrevo esse vetor aqui? Então, nesse exemplo, para esse exemplo, se 1, 2, ele é o vetor 0, que é 1, 0, tensor 1. Eu vou colocar, então, um aqui de outra cor, para vocês entenderem o que eu estou fazendo. Então, vamos lembrar quem que é 0, quem que é 1 aqui no cantinho, para vocês não confundirem. Vou colocar aqui. O 0 era esse que o bit aqui, ó, 1, 0, lembra? E o 1 era o 0, 1. Então, como é que eu faço esse produto tensorial? Cada componente desse vetor, eu vou multiplicar pelo vetor 1, ok? Então, vai ficar 1, que multiplica... Esse 1 e 0 aqui, eles vêm do vetor 0. Então, esse 1 vai multiplicar agora por 0 e 1. O 0 vai multiplicar por 0 e 1. E é assim que a gente compõe estados na mecânica. Na física clássica também é assim, parece que não, mas o produto tensorial está sempre aí. Quando eu aprendi isso, eu achei muito estranho e perguntei por que assim. Eu vou tentar responder isso, mas no final das contas, tem tudo a ver como é que eu quero salvar a teoria de probabilidade. Mas aqui eu vou multiplicar 1 por esse vetor aqui, então vai dar o próprio vetor, vai ficar 0, 1, 0 por esse vetor, dá 0. Então a gente escreve, no final das contas, um vetor 4 por 1, que é 0, 1, 0, 0. Ok? Então esse estado que está aqui é o estado conjunto de duas partes, onde uma parte está em 0 e a outra parte está em 1. Eu podia também escrever um outro estado, então as partículas poderiam estar também num outro estado, que é um tensor 0. Nós vamos ver que vai dar outro estado. O produto tensorial não é comutativo. Então, se eu escrever isso aqui, eu vou copiar esse trem aqui. Então, agora é um tensor 0. Então, aqui é o estado 1, é o cara azul. Então, o estado 1 é 0 com 1. E aqui está tensor 0. Peraí, Então, aqui... Acho melhor eu copiar isso aqui, acho que tá mais... Vai ajudar mais. Então, no lugar desse 0 aqui, eu vou botar esse carinha, né? Que é 1, 0. E aqui embaixo, aqui, 1, 0. Então, esse aqui vai ficar o vetor já fazendo direto, 0, 0, 1, 0. Beleza? Então, dá para ver que o produto não é comutativo. Significa que isso aqui é diferente
isso aqui. Então, 0, tensor 1 é diferente de 1, tensor 0. Beleza? Vetores que são escritos dessa maneira, vetores maneira. Aqui subentende-se que eu estou falando vetores de estado. Então, vetores de estado são escritos dessa maneira, isto é, usando o produto tensorial, são denominados de vetores decomponíveis. Então, são vetores decomponíveis. E engraçado que eu não achei um tamanho bom para ele. Agora tá. E o estado representado por esses vetores representado por eles é chamado de estado separável. Ou então a gente chama isso aqui também de estado produto. Estado fatorável. Tem todos esses nomes. Entretanto, porém, será que todo estado dessa forma vou colocar aqui VI, tensor ômega I. Então a pergunta é: estados que são escritos dessa maneira podem ser fatorados? Como, sei lá, um psi1 tensor psi2, um φ1 tensor φ2? A resposta é que não. E, na verdade, tem muito, mas tem muito mais estado que é não fatorável do que estados que são fatoráveis. Então, o conjunto de estados fatoráveis puros são denominados conjunto dos estados separáveis. E é um conjunto magro, ele tem medida nula, tamanho 0. E os caras que não são fatoráveis são muito, mas muito maiores. Então a resposta disso aqui é não. Certo? Então não existe, nem todo cara que é escrito dessa forma pode ser fatorado em duas partes. Em estado 1 da primeira parte, separado do estado 2 da segunda parte. E tem muito mais estado
que escrito dessa forma, que não é decomponível, ou seja, que não representa o estado separável. Então, eu vou definir aqui estados separáveis. Estado. Aqui nós estamos falando tudo estado puro, tá? Isso aqui é tudo estado puro. Para estado misto ainda é mais complicado ainda. Separáveis. Então, eu vou definir aqui formalmente o que é. Estados puros e separáveis são estados cujo o vetor de estado conjunto, duas partículas, A e B, ele pode ser escrito como estado da partícula A tensor o estado da partícula B. Esse cara pertence ao espaço de Hilbert dessa forma, e onde cada estado, psi A e psi B, phi A pertence ao espaço local de Hilbert HA, e o phi B pertence ao espaço de Hilbert HB. Estados separáveis, puros separáveis, eles podem ser produzidos localmente. Então, estados separáveis, eles podem ser produzidos localmente. Então, ele pode ser produzido sem comunicação, sem combinação, sem interação. O que significa localmente? Aqui já estou começando a usar uma linguagem, significa que se eu faço o meu estado aqui em BH e alguém faz o estado dele lá na Europa, então nós estamos aqui em BH, tem alguém na Europa. Isso que eu desenhei são os cones de luz. Isso representa a velocidade da luz em todas as direções. Então, representa a causalidade. Então, eu preparei meu estado aqui em BH e alguém preparou na Europa outro estado e não deu tempo para a luz chegar lá e avisar o cara que estado que eu estou fazendo. Então, nós estamos totalmente separados por uma distância do tipo espaço na relatividade. Nosso cone de luz só vai ter correlação muito tempo depois que o estado foi preparado. Então, o estado A é totalmente independente do estado B. Impossível eles terem alguma dependência, porque eles estão separados de maneira causal. Tudo bem? Então, isso aqui significa que eu preparei sem nenhuma comunicação os dois estados. Beleza. Diga, pode falar. Você pode voltar um slide? Claro. Tipo, nesse caso, a pergunta que o senhor fez inicialmente, se você
dado um estado, um produto, Escrito dado, assim. isso, um produto tensorial, né, que seria um somatório de I produtos, né? I produtos. Aqui estou falando de estados gerais, escrito dessa forma. Podem ser decompostos? Isso é uma Aí você pergunta. fala que a maior parte não, A correto? maior parte não. Muito difícil. É assim. Mas, por exemplo, o que você está querendo dizer é que se você consegue descrever em outros, apenas outros dois estados, né, ou apenas um produto tensorial, você está Uhum. dizendo que você está descrevendo em dois outros produtos e produtos. É isso? Não, aqui eu estou falando o seguinte: isso aqui é um estado conjunto. Sim. E a pergunta é: eu posso escrever esse estado conjunto como um estado de uma parte somente, Uhum. tensor um estado de outra parte? A resposta é que não. Esses estados conjuntos, eles representam, conforme eu vou explicar aqui logo, eles representam o estado global. Não existe o estado separado, só existe o estado conjunto. Então, eu não consigo fatorar o estado de duas partículas em um estado só de uma, tensor estado só de outra. Sim. Aí que Mas, tá a mas, brincadeira. se, mas você falou que tem um caso em que é difícil, mas existe. Existe, isso aqui que eu escrevi aqui é separável. Mas isso que eu queria saber, qual que seria realmente qual que seria a diferença tipo assim, falando da física, o que que significa de um lado você poder fazer essa descrição, você poder escrever isso como o produto tensorial de apenas dois estados, ou no outro caso você não consegue fazer? Qual que seria a diferença de você Por- conseguir e você não conseguir? Boa pergunta. Porque eu tenho duas partículas, tenho dois fótons, dois elétrons, duas coisas, e eu quero entender o estado dela, o estado que esse cara está. Sim. Na verdade, isso aí veio uma crítica do Einstein, conforme eu vou explicar mais para frente, e foi respondida por Bell, o teorema de Bell, 30 anos depois. Então, o Einstein, ele tinha um probleminha com a quântica, né? Então, ele lançou esse estado, seria um estado que violaria a relatividade. O problema é que o Bell mostrou que não, que, na verdade, a mecânica quântica é dessa forma. O negócio é que eu tenho dois. Então, aqui eu preparei dois estados físicos, só que o estado é possível preparar. Então, dois elétrons, dois fótons, com um estado que não pode ser descrito como produto de dois estados separados. Não pode ser escrito dessa forma. Por exemplo, se isso acontece, se você consegue descrever como o produto tensorial de dois estados, o que você está falando, por exemplo, é que é, a probabilidade, por exemplo, o CI seria a probabilidade, correto? Ou não? Módulo quadrado CI. Isso. O módulo quadrado de CI seria, tipo assim, se você pegar o módulo quadrado de C1 mais o módulo quadrado de C1 mais o módulo quadrado de C2, você teria que dar 1. É, Aí, nesse caso, você está falando que você tem você tem 100% de certeza que você obteria esse estado aí, é isso? De um lado, sim, você sim, tem uma mas não. distribuição de probabilidade, do outro você não tem distribuição de probabilidade, é isso? Sim, mas só que nem sempre eu posso escrever dessa forma. Não, sim, isso é o caso que, se acontecesse, né? Se acontecesse, você estaria dizendo que você tem e produtos sensoriais, sei lá, com e probabilidades. Só que aí, se você consegue descrever isso como um produto tensorial, apenas o produto tensorial de dois estados, então você tem 100% de probabilidade, correto? Então, isso é Verdade. meio contraditório, ou eu estou errado, é isso? Mas existem estados que podem ser escritos dessa forma. Por exemplo, É, existem alguns estados que podem ser fatorados. Fatorar. Mesmo escrito dessa forma, CI, eu consigo fatorar. São poucos. A maioria eu não consigo fatorar, e eu acho que uma maneira legal de pensar é isso que você está falando. Nem sempre você vai fatorar esse CI de tal maneira que a soma do modo quadrado dele seja um e seja igual a um, né? Ou seja, cada um deles seja igual a um.
em módulo. Então, nem Sim. sempre, a maioria disso aí, isso eu acho que é uma boa maneira de ver. Sim. Então, eu estou falando ainda de cara separáveis. Então, para caras separáveis, para esses estados, experimentos locais fornecem resultados independentes. Então, a probabilidade de eu medir A e B é igual à probabilidade de eu medir A em BH multiplicado pela probabilidade de eu medir B na Europa. E não há correlação entre A e B. Eles estão descorrelacionados. Correlação aqui é estatística. Outra coisa é que o estado após a medição não é afetado pelo outro laboratório. Não afeta o outro laboratório. Então, medir A, B pode continuar existindo sem problema. Então, como exercício aqui, eu vou mostrar que esse estado aqui isso aqui é um dos estados de Bell. 1 sobre raiz de 2. Aqui eu vou ter que fazer um disclaimer sobre a notação aqui. Ele escreve assim. Não é decomponível. É não decomponível. Eu já vou chamar o que isso aqui chama. O disclaimer aqui é a notação. Então, a notação zero, tensor zero, ou tensor 1, por exemplo. Pode ser escrito como 0 e 1, ou pode ser escrito como 0 e 1, assim. Ok? Então, aqui está o produto tensorial aqui no meio, disfarçado. Então, a pergunta é, escrever esse cara aqui, eu quero mostrar que isso aqui não pode ser escrito como um V tensor ômega. Certo? Então, para isso, eu vou propor que V é um qubit geral, dado por alfa 0 mais beta 1.
E o ômega é um outro qubit, gama 0 mais delta 1. Que eu vou tomar cuidado de escrever isso aqui de outra cor para ficar mais claro para vocês entenderem o que eu estou fazendo. Então, eu vou escrever quem seria esse estado fatorável. Esse estado fatorável seria o produto tensorial desse cara. Opa, deu erro aqui, né? Peraí, deixa eu ver se eu vacalhei. Não, vacalhei não. Então, esse carinha. Eu vou botar de outra cor. Opa. Tensor esse carinha. Só que o produto tensorial, ele é linear. Então, isso aqui vai significar esse estado. Tenho alfa, delta, 0, tensor 0. Mais delta, alfa, delta, 0, tensor 1. Então, primeiro era gama, né? Primeiro era gama, foi mal. Às vezes certo aqui, ó. Então, alfa, gama, 0, 0. Agora, alfa, delta, 0, 1. Mais beta, gama, 1, 0. Outra, Oi. eu estava pensando aqui que, você, por exemplo, em computação clássica, você tem aquela parte de. Você tem um circuito. Como é que fala o nome? Você tem um circuito, né, de portas lógicas, Uhum, e aí você quer minimizar o circuito. Você consegue fazer uma minimização, certo? Eu acho que é assim que é a uhum. palavra. Nesse caso aí, pelo que eu estou vendo, fica muito mais difícil você fazer isso, né? Com circuitos para passar É, você não consegue fazer coisas igual. Deve ser muito mais difícil, talvez, ou não? o espaço, você vai ver que o espaço de estado vai explodir, porque vão ter vetores que não são somente 0 tensor 1, 1 tensor 0, que já é muito. Uhum. Essa quantidade aí faz com que o espaço, tamanho do espaço, exploda Sim. de maneira violenta. Então, o que eu tenho que fazer aqui, eu vou pegar mais uma página. Então, vou escrever esse cara aqui. Esse cara aqui simplesmente 1 sobre raiz de 2, 0 tensor 1, mais 1 sobre raiz de, menos 1 sobre raiz de 2, 1 tensor 0. Então, agora o problema aqui é simples. Eu tenho que igualar, eu vou supor que eles são decomponíveis. Então, se eu for supor isso, esse carinha aqui vai ter que ser igual a esse aqui, né? Será que é verdade? Vamos ver aqui. Então,
que nós temos desse lado aqui, eu tenho 0 tensor 1, opa. E aqui eu tenho 0 tensor 1. Ok. Aqui eu tenho 1 tensor 0. Aqui eu tenho 1 tensor 0. Então, esse coeficiente 1 sobre raiz de 2 tem que ser igual a alfa vezes delta. Opa. Mas também beta vezes gama, que é esse coeficiente, tem que ser igual a menos 1 sobre raiz de 2. Ao mesmo tempo, eu também sei que alfa vezes gama tem que ser 0, porque não tem esse cara. E beta vezes gama, beta vezes delta também tem que ser 0. Bem, isso aqui é impossível. Porque, olha só, se alfa é 0 e gama não é 0, então isso aqui eu não consigo satisfazer isso aqui. Mas se gama for 0 e alfa é diferente de 0, eu não consigo satisfazer isso aqui. Se beta for 0 e delta é diferente de 0, eu não consigo satisfazer isso aqui. E se delta é 0 e beta é diferente de 0, eu não consigo satisfazer isso aqui. Então, isso gera uma contradição, portanto, psi menos não pode ser escrito como V, um cara de um espaço, tensor, um cara de outro espaço. E esse estado, estados como esse, são chamados de estados. Bem, eles são estados não decomponíveis e eles descrevem partículas emaranhadas. A gente fala estados emaranhados. Beleza? Então, o que são estados emaranhados? Então, gente, primeiro, vamos lembrar que nós estamos falando só para estados puros, tá? Então, a gente não falou de estado misto aqui. Só falamos de estados puros. Estados emaranhados não podem ser fatorados em duas partes. Você pode separar as partículas, mas o estado que as descreve é sempre conjunto. Então, esse cara, esse estado conjunto escrito dessa forma é um estado conjunto da parte AB. Então, se eu tenho a partícula A e a partícula B, a gente tem uma espécie
de ligação entre elas, e só existe o estado conjunto. Não existe o estado da parte A separado e a parte B. Só existe o estado conjunto. Ele não pode ser decomposto por um estado somente de um lado que não está correlacionado com o estado somente do outro lado. Certo? Aqui eu vou falar um pouco do paradoxo EPR, bem rapidinho. (1935). Então, em 1935, o Einstein, ele não teve coragem de publicar sozinho, chamou dois amigos. É sempre assim, né? Quando a gente não tem coragem de fazer uma coisa, a gente chama os amigos. Ele publicou esse artigo aqui, que eu vou colar aqui para vocês. Colar só a parte inicial dele, só. Então, a ideia dele era mostrar que a mecânica quântica não era uma teoria completa. Certo? Então, o que significa uma teoria completa? Uma teoria completa, ele definiu que é uma teoria completa, ela tem que ter os elementos que ele chamou elementos de realidade. Então ele chamou, por isso chama EPR, porque Einstein, Podolsky e Rosen são três caras que publicaram esse artigo aqui no Physical Review, 1935. Então ele começa a falar sobre realidade. E a ideia dele era mostrar que essa partícula aqui, que está definida aqui como um estado emaranhado, ela fura a relatividade. Certo? Então, essas partículas que estão no estado emaranhado, elas possuem uma correlação, que é uma correlação que nós chamamos de correlação não clássica. Correlação não clássica é uma correlação muito, mas muito mais forte do que a correlação clássica. Com ela eu consigo fazer coisas, eu tenho um recurso para fazer coisas que não são possíveis no mundo clássico, certo? Então, o emaranhamento é uma espécie de correlação que é uma correlação quântica. Então, o emaranhamento é uma correlação quântica e os estados emaranhados só podem ser preparados localmente. Localmente e conjuntamente. E eles precisam sofrer uma interação. Essa interação é forte. Essa interação é bastante forte. Então, o problema que o Einstein teve aqui, que ele achou para poder criticar a quântica desse artigo aqui, foi a ideia de olhar esse estado e prepara esse estado, manda esse estado para longe, mando uma das partículas. Então, o estado é esse cara aqui. Só que eu mando uma partícula para Saturno e fico com uma outra partícula aqui na Terra. A Terra é bem pequenininha em comparação a Saturno. Então,
eu preparei um estado aqui, que é esse estado aqui, só que eu mandei uma partícula para Saturno, então aqui está um átomo A, eu mandei para Saturno, e o B vai ficar aqui na Terra, ok? Quando eu meço o cara mede lá em Saturno, esse átomo A, e ele obtém o resultado 0, eu sei que o cara B está no resultado 1, instantaneamente. E se eu meço lá em Saturno a minha partícula A e obtenho o resultado 1, eu sei que o meu cara que está na Terra é resultado 0. E isso furaria, é claro, é mais profundo do que isso, porque ele expandiu na base de momentos, ele mostra que é possível saber informação do outro cara num tempo mais rápido, que é o tempo que a luz demora para chegar em Saturno. São alguns minutos. Então, conseguiria medir e ter informação mais rápido do que isso. Esse paradoxo foi resolvido por Bell. Então, esse paradoxo foi resolvido por Bell e tem a ver um pouco essa ideia de eu saber instantaneamente, ela é diferente de eu pegar uma carta, eu pego duas cartas, eu pego uma moeda de R$ 1 e serro ela no meio dessa forma aqui, da forma que eu vou ter duas metades assim, ó. E eu coloco em duas cartas. Uma carta eu vou ter a face, que é 1 lá dentro, e a outra carta eu vou ter a foto da mulher, do real, tá aqui, foto da mulher. Se eu embaralhar essas cartas e mandar para o cara em Saturno e ficar com uma na Terra, quando eu abrir a minha carta e olhar que é 1, que é a face 1, eu vou imediatamente determinar que a outra é a face da mulher. Esse tipo de correlação é chamado de correlação Meiji-Bertrand. Aqui está a foto original. Deixa eu colocar em outra figura. Aqui está a foto do artigo do Bell original. Esse carinha aí é um físico famoso chamado Bertrand. Esse cara, ele nunca usou na vida uma meia de cor igual à outra. Sempre meias diferentes. Aqui tem uma foto dele. Ele está aqui, ó. Então, esse tipo de correlação que é dessa forma, essa correlação aqui, que eu peguei como moeda de R$ 1, ela só é possível, essa correlação aqui, se no cone de luz passado nós sabemos que eu cortei a moeda dessa forma. Então, o fato de eu saber que ele usa meia diferente sempre, quando eu vejo ele entrando na sala e vejo a primeira meia, eu sei que a outra instantaneamente, por exemplo, se a primeira for rosa, eu sei que a outra é não rosa. E essa informação é diferente do que está acontecendo aqui, certo? Então, a correlação que nós vamos obter via emaranhamento é mais forte do que essa correlação aqui, beleza? Então, essa correlação quântica,
ela é muito mais forte do que a correlação clássica, qualquer correlação clássica. Essa correlação é chamada de correlação não clássica. Com correlação estatística, parece zoeira, esse aqui é o paper do Bell, tá? É um teorema. Ele parece brincadeira, mas ele destruiu o argumento EPR desse jeito. E estatística, a correlação estatística, ela é mais forte do que qualquer correlação clássica. Isso aqui é uma correlação clássica. Os experimentos, eles exibem, então, ela é não clássica. E é um recurso quântico que eu posso usar. E os estados finais, após medição, conforme nós vimos, pós-medição, eles são fortemente correlacionados. Então, Bell, ele mostrou que EPR estava errado. O estado de B, ele é afetado instantaneamente por A. Então, Bell provou, teorema de Bell. Ele só não ganhou o Nobel porque ele faleceu, tá? O Bell. Mas o Bell mostrou que quando eu preparo na estação espacial esse estado conjunto aqui, de A e B, e mando uma partícula para Saturno e uma partícula para a Terra, o estado de B, ele é afetado instantaneamente por A, pela medida em A. Isso é uma coisa muito estranha, né? Então, Bell mostrou mesmo, tá? Não foi com argumento, não, teorema. Mostrou que EPR, que o argumento EPR estava errado. E a gente tem duas coisas. No final das contas, a gente tem duas opções que Bell deixou. Ou a gente abandona a relatividade, e a gente pode falar que os estados comunicam informação mais rápido que a luz, ou nós temos que aceitar que existem estados conjuntos que possuem essa chamada não localidade. Eles exibem uma característica não local. Como ninguém quer abandonar a relatividade, então a gente aceita que existem estados que têm não localidade. Para 2 qubits, então,
os estados maximamente emaranhados. Diga. Por exemplo, se eu aplico algum operador, por exemplo, em um estado, então ele vai necessariamente afetar outro estado, seria isso? Vai. Uhum. Instantaneamente. É basicamente isso. Sim. Interessante. De maneira não local. Ai, massivamente emaranhamento, não. Você falou massivamente emaranhados. São os estados de Bell. Homenagem a ele. São 4 estados. Acho que não vai dar espaço, tem que ser maior. O primeiro é o FIMAIS. 1 sobre raiz de 2. 0, 0. Mais 1. O Φ menos. O Psi mais. Eu estou usando as letras maiúsculas. O Psi mais, que é 0, 1, mais 1, 0. E o Psi menos. Esses são os estados maximamente emaranhados de 2 qubits. São estados vetores 4 por 1. Ô, Thanos, Oi. tipo, parece uma coisa meio mágica, mas o exemplo que você deu, É você tá mágico falando. mesmo. Porque, tipo, você tem uma partícula em. Por exemplo, você faz. Meio que parece que você de alguma forma faz um emaranhamento, Uhum. aí você O pega uma emaranhamento ele partícula. é feito não é tão difícil fazer emaranhamento, não, viu? Assim, você bota 2 átomos e bota um campo magnético que, Sim. assim, eu coloco um campo magnético que está de tal maneira que eu consiga fazer um produto escalar entre os spins dos 2 caras, ou seja, quando eu interajo esses 2 átomos de maneira bem pertinho localmente, eu gero um estado emaranhado. Não, sim, mas eu não falo nem de você fazer esse processo. Eu digo assim: você faz o emaranhamento, você tem 2 Uhum, partículas, né? Você tem 2 estados. Você faz o uhum. emaranhamento, beleza. Aí é como se você. Não sei, é como se você tivesse um estado só, né? Você só aumentou a dimensão. Eu tenho um estado só, aumenta a dimensão, essa dimensão, tudo aqui é 4 por 1. Isso. Lembra o primeiro exemplo lá? Ele era Sim, 4 por 1, tá sim. vendo? Sim. Aí, por exemplo, beleza, aí você fez amareamento, você tem um cara com dimensão maior, como se fosse um estado só. Mas aí Aham. você pega uma partícula, você leva para um lugar no espaço aleatório e deixa um na Terra. Aí você faz algo nesse estado da Terra e isso implica. É Isso, exatamente isso. isso é muito estranho. Isso já foi testado em laboratório, cara, porque a luz, ela, sei lá, ela percorre 7 voltas e meia na Terra em 1 segundo. Então é muito difícil eu fazer uma coisa com o estado e fazer outra com outro e olhar o que aconteceu com o outro. Eu tenho que ter quilômetros e quilômetros e quilômetros de fibra ótica e eu posso trabalhar em nanosegundos. Mas hoje em dia a gente consegue fazer isso, consegue mostrar que eu consigo mexer num cara e o outro cara é afetado. Instantaneamente. É muito rápido. Instantaneamente. Meu, Instantaneamente. isso é. Cara, é muito estranho você pensar Muito estranho. realmente. Você faz o emaranhamento, você leva isso para outro lugar. Um fica de um lado, outro fica do outro, e você instantaneamente. Isso é muito estranho. É coisa assim, mágica mesmo. Mas, ok. Sim. Esses caras, apesar deles não serem decomponíveis, o espaço é decomponível. Então, assim, esses caras, eles formam
uma base completa para H4. Existe. Nossa, eu pensei uma coisa muito, talvez, abstrata. Não Diga. sei. Mas, por exemplo, você faz o produto tensorial, aí você faz o emaranhamento. Tem alguma operação inversa? A operação inversa é você medir um deles, que aí você vai, se eu meço esse cara aqui, por exemplo, se eu meço A, partícula A, lembra que isso aqui tudo é um estado de AB, então esse aqui é um estado de AB, esse aqui é um estado de AB, eu não consigo separar no estado de A tensor estado de B. Sim. Quando eu meço um deles, então vou escrever aqui para poder. Quando eu meço uma das partículas, então eu tenho um estado, imagina que eu tenho esse estado. Se eu meço a primeira partícula A e dá zero, eu sei que a outra está em zero e eles vão ficar zero tensor zero. Agora eles são separados. Eles não vão mais, nunca mais ter essa correlação. A não ser que eu volte, colocá-las juntas e interajo novamente. Ah, entendi. Você só tem que medir e aí você. Entendi, sim. Acho que faz sentido. Então, só dá para fazer isso se eu tiver muito próximo às partículas e se eu puder se eu puder fazer com que elas interajam de uma maneira mais profunda. Sim. O que está faltando agora a gente aprender, então, o que está faltando a gente aprender aqui, para a gente poder finalizar esse estudo básico sobre informação quântica e poder entrar na computação quântica, seria aprender a usar mais portas e circuitos quânticas. Então, é possível fazer um circuito que gere mareamento. Então, eu preciso de aprender um pouco mais de portas quânticas. E depois eu preciso de falar do dense coding, super dense coding ou dense coding. Vou falar em português, né? Que é a codificação super densa. Isso é uma maneira de eu mandar 2 bits de informação em 1 bit. Então, é uma maneira mais eficiente de fazer comunicação que usa como recurso o emaranhamento, como se fosse uma gasolina, entre aspas. E depois falar do teleporte. Teleporte quântico. Como é que eu teleporto um estado? Isso também já foi feito no laboratório. É possível teleportar um estado quântico usando emaranhamento como recurso também, como uma espécie de gasolina. E a quarta coisa seria um algoritmo quântico, estudar o algoritmo de Deutsch. Deutsch-Josa. Acho que é assim que escreve. Então, aprender mais portas quânticas é 5 minutos, 10 minutos. Quantificação superdensa e teleporte, acho que dá para falar talvez numa parte, em uma aula. Então, talvez eu precisasse de mais 2 aulas para terminar esse estudo aqui. Acho que hoje eu vou terminar a aula mais cedo, porque eu estou na semana muito agarrada, essa semana inicial, né? A semana que vem a gente vê mais portas quânticas e codificação superdensa, e o teleporte, e o algoritmo de Deutsch-Josa
Eu acho que eu vou explicar para você. Eu tenho que explicar. Como é uma coisa complicada, eu acho que eu vou meio que pedir para vocês assistirem talvez um vídeo e depois eu vou dar aula. Aí eu acho que finaliza essa primeira parte do curso. Aí a gente pode continuar estudando. Eu dei um problema para o Azaf fazer, para ele trabalhar. E a gente pode realmente começar a trabalhar com coisas mais relacionadas com a professora, a Jussara. Eu pensei em conversar com ela e dar algumas opções para estudar algoritmos que resolvem EDB, né? Resolvem equações diferenciais parciais, que é o que ela trabalha. Eu tinha até falado isso aí com a Azaf, talvez seja do interesse dela. A gente precisa de marcar, de conversar para poder a gente definir algum futuro, se teremos algum futuro. Então, eu preciso de talvez mais 2 aulas para a gente poder meio que chegar num nível razoável de conhecimento em informação quântica para vocês poderem seguir trabalhando. Tá certo? Eu estou quase perdendo a voz, por isso que eu não vou continuar hoje. Estou com a voz bem destruída. Início do semestre é assim: primeira semana eu fico com estomatite, e na segunda semana eu perco a voz, depois eu costumo. Tranquilo. Melhoras. Ô, Julião, acho que eu vou terminar aqui, então, tá? Vitor e Guilherme. Então, muito obrigado pela presença e até Até. a próxima aula. Falou. Obrigado. Valeu.